Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa jornada do relacionamento extraordinário. Como vocês podem ver, eu estou aqui num outro lugar, num outro estúdio aqui, na outra sala, onde a gente faz outras aulas aqui, outras dinâmicas. Normalmente a gente faz as aulas de yoga aqui nessa sala, então por isso que ela tem um pouquinho de eco, tá? Mas vamos tentar fazer o meu melhor aqui para o som ficar bem homogêneo, tá? Dando continuidade na nossa jornada, o que a gente vinha falando dos perfis comportamentais, dos medos existenciais, de como que eles podem atrapalhar o relacionamento e impedir que ele se torne extraordinário. Hoje a gente vai dar continuidade na existência, no crescimento do ser. Né? A gente vem falando desde o processo gestacional, os primeiros os primeiros anos de vida ali, o processo da amamentação, os primeiros passos das interações. E agora a gente vai falar de um período que é um tanto marcante na vida da pessoa, que é chamado do período de desfraude, tá? Então, nesse período, é justamente onde se forma um dos outros traços, do segundo traço emocional, que é um dos traços de execução, né? Que é o traço de caráter masoquista. O perfil organizador, o perfil de planejamento, tá? O perfil que tem essa capacidade de suportar situações difíceis. Vocês vão entender justamente por quê. A dor da humilhação e do julgamento afetam esse perfil, esse traço de caráter, tá? Então, de maneira resumida, a criança ela vinha interagindo com o mundo nos primeiros passos, ali no perfil líder, no traço de caráter psicopata, no perfil da negociação, e, de repente, essa criança, ela avança, né? De repente, não, ela avança na mielinização conforme a idade, né? A mielinização passa pela coluna torácica e vai chegando na coluna lombar, onde a criança adquire controle sobre a parte anterior das pernas, tá? Ela adquire o controle sobre a parte anterior. Ela ainda não tem total controle da parte posterior, ou seja, ela consegue andar com antes do psicopata ela andava meio parecia que ia cambalear, que ia cair, o tronco estava firme, mas as pernas eram meio bambas. Agora as pernas já são mais firmes. Contudo, a criança ainda não tem o controle dos esfíncteres, não tem o controle ali a respeito de quando é que vai fazer cocô na calça, né? Então, o que acontece na dinâmica da vida dessa criança? Nesse período, ela já fala, ela já anda, ela já gesticula, ela já se expressa, e é esperado que, por ela já fazer tanta coisa, que ela consiga também controlar ali o momento em que ela vai ou não ao banheiro, que ela vai ou não fazer xixi ou cocô. Então, esse período do desfraude bora lá. Então, nesse período do desfraude, a criança, a mãe já espera, os pais, né, já esperam que a criança já possa saber quando é que vai acontecer. Olha, quando for fazer xixi, quando for fazer cocô, avisa a mamãe. Né? Porque ela já está uma criança já mais que interage tanto que, nossa, acho que ela já tem esse controle e ela ainda não tem. Tá? Então, as pessoas esperam dela que ela saiba fazer isso, que ela consiga controlar. Então, as pessoas têm uma expectativa em cima dessa criança. E ela, por si acaba se sentindo mal por não conseguir atender a essa expectativa dos pais, da mãe, do pai, né, dos avós, dos parentes, das pessoas próximas. E por se sentir mal, por não conseguir atender essas expectativas, ela se cobra. E ela acaba o quê? Se trancando. Ela acaba tentando usar os recursos que ela tem para resolver aquilo. Então, ela utiliza, como ela não tem o controle
dos esfíncteres, ela utiliza a musculatura do bumbum, do glúteo, ali, para fechar ali o ânus, né? Para que não saia merda, para ela não fazer merda. E é essa a pegada desse traço, do traço de caráter masoquista. Ele está sempre tentando evitar a merda. E por isso, ele acaba o quê? Desenvolvendo uma habilidade de prestar atenção em detalhes. De prestar atenção em detalhes que a maioria das outras pessoas não enxerga, não consegue estar atento, não consegue sacar. E para prestar atenção em tamanhos detalhes, essa criança que desenvolve esse perfil, perfil masoquista, ela passa a ser extremamente lenta, ela passa a fazer as coisas com muita atenção, com muita calma. Ela anda devagar, ela presta atenção em tudo, justamente para que não aconteça merda, tanto no cocô, quanto, né, de sujar as roupas, a calça, quanto na vida. Ela leva esse padrão para a vida. E aí ela passa a ser detalhista, organizada, fazer planejamento, sempre com o intuito de evitar a merda. Ou seja, ela precisa se sentir, ela desenvolve uma necessidade de segurança. Ela precisa se sentir segura, a ponto de saber que ela não vai fazer merda. Então ela vai sentar, será que eu vou sentar, vai acontecer alguma coisa? Aí ela para, vai devagar, senta, não aconteceu nada. Então, tá bom. Aí ela relaxa. Aí depois ela vai levantar. Cara, será que se eu levantar vai acontecer alguma coisa? Então ela está sempre tensa. Ela desenvolve no seu corpo a força justamente para poder sustentar situações difíceis. Ela cria uma tensão no tônus muscular dela como um todo, do corpo, que faz com que ela sempre esteja pronta para segurar muita coisa. Então, ela desenvolve essa força, né? E, a partir disso, ela desenvolve o seu recurso. Então, a dor dela, por que cabe a dor da humilhação e do julgamento? Porque pensa nas seguintes situações. Imagina a seguinte situação. A criança, ela já está ali nos seus períodos de formação, né? É o período do desfraude, é ali dos 2 anos e meio até os 3 anos e meio, mais ou menos. Até os 3 anos e meio, 4 anos. Então, nesse período, a criança já anda, já fala, já brinca, e ela já está interagindo. Às vezes, ela já está indo até lá para um pré, para uma creche, para algum lugar, né? E aí, nessa interação, às vezes, com as outras crianças, o que acontece? É um bando de criança e poucas as tias, né? Ali, as professoras, os cuidadores de criança, e aí, as babás, né? E aí, de repente, a criança está brincando, de repente chega a tia assim e sente o cheiro, né? O cheiro que a criança fez cocô. E ao invés, às vezes, da pessoa pegar e falar assim, olha, pegar a criança e levar e fazer a troca, né? Troca de roupa ali, a higiene e tudo mais, ela às vezes grita para o outro assim, olha, fez merda aqui, viu? Ó, precisa trocar, essa aqui tá suja. Ela fala alto, ela expõe a criança. A criança ela já está percebendo, ela já sabe, gente, o que está acontecendo. Mas naquele momento ela foi totalmente exposta, né? Uma vulnerabilidade dela foi exposta. Ela se sentiu naquele momento humilhada, ela se sentiu julgada e às vezes as pessoas colocam apelidos, né? Às vezes crianças, enfim, umas crianças mais velhas, né? Os primos e tudo mais, colocam apelido e falam, cagão, não sei o quê. E aí essa criança se sente julgada, se sente humilhada. Isso para ela é muito ruim, machuca demais ela. Então, para ela nunca mais se sentir humilhada dessa maneira, para ela nunca mais ser julgada dessa maneira, ela fecha, se fecha e começa a se responsabilizar pelas coisas de uma maneira tal que toda merda que acontece, não só dela, mas das outras pessoas, também passa a ser culpa dela. A pessoa que desenvolve esse perfil masoquista tende a sentir muita culpa. Isso tem a ver com um dos perfis de dependência emocional que a gente vai falar
logo na próxima semana. Então, logo nos próximos dias aqui da nossa jornada, né? Então, a culpa, o julgamento, a humilhação, ela usa uma chibata, ela se culpa por tudo. Porque, normalmente, se ela fez merda e se está tendo merda ao redor, a culpa é dela. Então, é um traço que carrega muito peso. Costuma ser uma lixeira emocional de outras pessoas. Ele é emocional, porém, ao invés dele expressar como o traço de caráter oral fazia com a comunicação, com o choro, o masoquista se fecha. Ele sente, guarda e utiliza o pensamento para ver o que eu posso fazer para evitar merda ou para resolver essa situação. E aí ele vai analisar as situações. A gente brinca que o traço de caráter masoquista é um super trunfo. Por quê? Ele consegue pensar, sentir e agir basicamente ao mesmo tempo. Ele costuma fazer isso de uma maneira que outras pessoas não fazem. Por quê? O traço de caráter esquizoide é o que pensa, apenas. O oral é o que fala e sente, apenas. Já o psicopata é o que lidera, que planeja, que tem a visão, apenas. Então, o masoquista ele faz tudo isso. Ele pensa, ele sente e ele coloca em ação. É um traço que, embora seja lento, tem muita força. Então, ele lembra um trator. Tá? É uma pessoa que traz muito dessa força, muito dessa dinâmica para a sua vida, para a execução. Os problemas, embora nos afetem, eles precisam ser resolvidos. Então, essa é uma grande pessoa que tem essa pessoa que tem esse traço, desenvolve, leva esse traço para a vida, ela tem essa dinâmica, essa capacidade de resolver problemas. Diferente do psicopata, que gosta de articular as situações para resolver os problemas das pessoas, mas não é o psicopata naturalmente que vai fazer isso, que vai executar. É o masoquista. O psicopata ele só planeja e dá a ordem. Enquanto o masoquista pega a ordem e executa. Tá? E esse foi aqui um resumo do traço de caráter masoquista. Então, da dor, do traço, da dor da humilhação, do julgamento, por que essa dor surge, como é esse momento. Eu falei aqui de uma maneira bem enxuta, bem resumida. E agora a gente vai para uma versão mais detalhada, a gente vai aprofundar nesse entendimento. Tá? Então, seguindo aqui no roteiro, vamos falar aqui, entendendo sobre esse perfil. Tá? Embora esse traço ele carregue consigo uma energia, uma atmosfera que, ousamos dizer, que é um pouco mais forte do que as outras, né? É mais fácil você notar, além do corpo, na vida, no ambiente, a energia do masoquista. Tá? Então, é fácil você perceber uma pessoa que tem esse traço masoquista, tá bom? Vou ajustar aqui só a altura aqui da minha tela, improvisando aqui no espaço aqui novo, no estúdio alternativo, tá? Então, bora lá. Só fazer mais ajustes aqui. Isso. Então, vamos lá. A energia do masoquista é, sim, uma energia mais densa, uma energia mais pesada. Né? Por quê? De onde que vem essa energia mais densa, mais travada e mais fechada? Tá? A energia mais preocupada, que costuma estar presente nesse traço. Então, tem muita coisa de preocupação, tá? Pessoas muito preocupadas, tem muito desse traço. O período de formação, né? Como eu falei, é o desfraude, então esse é o período em que o masoquista sentiu grande medo, que é o medo da humilhação, né? Tudo que eu faço é errado, tudo que eu faço dá merda, né? Essa é a percepção desse traço. Então, qual foi o período? Né? Entre os 2 anos e meio, aproximadamente até os 3 anos e meio. O que dá
o que de mais importante está acontecendo na vida dessa criança é a fase do desfraude, tá? Então, a mielinização da região lombar, né? O masoquista ele vai ter muito mais controle sobre as pernas e sobre os esfíncteres. Ele vai ter muito mais força nessa região do que tiveram os outros braços, tá? Então, psicopata, oral, esquizoide, eles faziam na calça sem medo de ser feliz, né? Mas agora é um momento em que o masoquista já não, essa criança, né, que está nessa fase da formação do traço masoquista, isso já não é mais assim tão de leve, tão de boas para ela, né? A hora que a mielinização chega nessa área, existe a possibilidade da criança já ter o controle do esfíncter anal, então ela pode conseguir segurar o cocô e xixi. É nessa fase que normalmente começa o desfraude da criança. É nessa fase que os pais costumam fazer o treino do periquinho, né? O treino para a criança avisar quando vai fazer cocô, para conseguir realmente se livrar das fraldas. Lembre-se sempre que quando a melanização avança, atinge uma nova área, uma nova percepção de controle e sensações acontece por ali. Então, quando a criança já tem essa região melanizada, ela já tem a sensação e o controle do esfíncter anal. Um pouquinho antes, ela não tem essa sensação e nem esse controle. Então, pode ser que ela ainda não saiba que vai fazer cocô. Ela pode ainda não ter essa sensação tão apurada, tá? Nem o controle de segurar para ir ao banheiro e fazer do jeito que os adultos esperam que ela faça. Lembra a expectativa? Até é compreensível que muitos adultos também fiquem frustrados nessa fase. A criança que já anda, já fala, já sabe onde é o banheiro, já consegue se comunicar perfeitamente. E se você olhar por esse aspecto, é até normal aquela cobrança de, poxa, meu filho, por que você fez cocô? Por que não avisou o papai? Por que você não chamou a mamãe? Por que não avisou? Por que você não foi ao banheiro? Né? Então, esse tipo de situação traz uma certa decepção das pessoas que estão à volta, decepção, expectativa, tá? Pessoas que estão à volta e uma certa cobrança. Quando as pessoas não se sentem extremamente cobradas, e às vezes você nem fala uma coisa tão pesada ou tão grande e ela se sente extremamente cobrada, tá? Então, e essa cobrança, quando vem para cima do traço de caráter masoquista, ele sente uma dor muito específica, que é a dor da humilhação, tá? A dor da humilhação. Ela tinha que fazer uma coisa, não fez, ela é cobrada por aquilo, ela se sente humilhada, ela se sente uma culpa, porque ela tinha que ter feito, ela não fez, e aí fica nessa sensação. Tá? Ah, Gabi, como é que a gente identifica uma pessoa que tem esse traço? Como que ela é fisicamente? Como que a gente enxerga isso numa pessoa, né? Assim, de uma maneira geral. Então, falando da cabeça, por exemplo, é uma cabeça que tem um formato mais quadrado, tá? Um maxilar muito evidente, né? Ah, se você pensar o rosto quadrado, né? Uma pessoa que tem um rosto bem tenso, né? Umas tensões no rosto também, mas o formato de cabeça é quadrado. O olhar, né? As sobrancelhas, elas são assim, tensas, contraídas, né? Ela parece que ela já tem... Ela relaxa, ela já tem uma tensão aqui natural nas sobrancelhas, né? Elas são levemente unidas, que parece que a pessoa está sempre com raiva, assim, né? Demonstra uma raiva natural. Ela tem uma olheira com uma bolsinha embaixo, né? Uma sensação de peso nos olhos, uns olhos pesados, parece que está cansado. A olheira com bolsa, ela forma é como se tivesse um negocinho de água, assim, né? Não é só uma olheira escura, ela tem um voluminho ali, um negocinho como se fosse uma bolsinha de água, tá? A boca, como que é a boca de uma pessoa que tem o traço masoquista, né? Tanto o maxilar quanto os lábios, eles são fechados, com uma tensão muscular, né? Às vezes ela tem dentes, normalmente tem dentes tortos, tá? Desproporcionais, às vezes dentes encavalados e tudo mais, né?
o lado ele é reto embaixo. Então, é uma pessoa, às vezes, o sorriso dela, quando ela está com a boca fechada, a boca fica em U para baixo, assim. E quando ela sorri assim. Não há, o sorriso dela não abre, é tenso, mas tem uma tensão, não é que ela faz ou que ela finge, o sorriso dela é esse, né? Isso falando dos traços masoquistas na boca, traço masoquista na boca, né? Como que é o tronco de uma pessoa que tem um traço masoquista? Ele é quadrado, é um tronco quadrado, né? Com peso nos ombros, normalmente tem um peso assim, né? Com uma musculatura mais densa, o abdômen, a barriga, normalmente é uma barriga dura, né? Até para fora, ganha um volume externo. Ela quase não tem cintura, é um quadrado, né? O tronco dela, falando da cintura. Como que fica o quadril, né? São nádegas se fechando, são nádegas que se contraem, elas estão bem tensas, né? Com os músculos mais tensionados e parece que ela é chapada para dentro. Assim, se você olhar de lado, uma nádega aqui, ela não tem muito volume, entra, né? Então ela é quadrada, você olha de frente é quadrado, de lado é achatado, de costas, olhando por trás, ela parece que entra assim, ela está contraída, se fechando assim, para nada que está ali dentro sair, né? E as pernas, né? As pernas de uma pessoa masoquista são pernas grossas, né? Com uma musculatura bem dura, parece que é um tronco de uma árvore, assim. Ela está em pé, ela parece que está plantada ali. Dali ela não sai dali, ninguém tira ela. Tá? Então, falando da dor existencial do masoquista, né? Humilhação. O masoquista se sentiu humilhado. Lembrando, gente, que esses nomes eles não têm a ver com patologias, tá? Tem a ver com a comunidade científica que veio desenvolvendo esses estudos, tá? Então, o masoquista ele se sentiu humilhado, ele não quer saber da intenção das pessoas, até porque as pessoas não sabem por dentro como ele funciona. Ele não, ó, diferente do psicopata que queria saber qual que é a sua intenção, o que você quer, tá? O masoquista ele não quer saber a intenção das pessoas, até porque as pessoas não sabem por dentro como ele funciona ou o que está acontecendo ali dentro. Ele simplesmente sente a cobrança e a decepção. Aquela cobrança, você já tem idade suficiente, você já sabe onde é o banheiro, você já sabe que tem que fazer cocô no vaso, e não fala. Ele não fala, mas o que ele não fala, ele cala, ele guarda. Tá? Então, quando as pessoas fazem isso, geralmente tem outras pessoas envolvidas, outros adultos, outras crianças, outras pessoas da família, às vezes outras pessoas desconhecidas. Então, isso vem para o masoquista como uma sensação de você está tentando me humilhar, você está me expondo na frente dessas pessoas, você está falando as merdas que eu fiz na frente dessas pessoas, literalmente. Né? A única conclusão que ele pode ter de que quando ele faz isso, as pessoas à volta dele humilham ele. Quando ele faz merda, ele se sente humilhado. Quando vem essa sensação, quando vem essa atenção, ela vem com uma energia diferente da atenção que ele recebia quando ele fazia qualquer tipo de gracinha. Então, lembra que no psicopata era aquela coisa assim, faz bilu-bilu, fala papai, fala titia, e aí ganhava pirulito, ganhava outra coisa. Ela tinha uma atenção das pessoas que era dada quando ela fazia gracinha. Agora ela chama a atenção, ou ela chamava a atenção das pessoas quando ela fazia uma gracinha e ganhava algo em troca. Agora ela chama a atenção das pessoas porque ela faz uma merdinha e não uma gracinha. E ela ganha algo em troca por isso aqui. Porém, o que ela ganha é uma cobrança, uma chamada de atenção, uma, uma exposição, normalmente uma sensação de humilhação. Tá? Então, agora, a atenção, ela vem em forma de cobrança, e se ele percebe essa cobrança como uma humilhação do tipo eu faço tudo errado, o eu faço, no caso, é o masoquista, então é a forma que pega para ele. Tá? É nesse momento em que ele vai criar um mecanismo para se defender disso.
começa a criar o recurso do masoquista. Qual o recurso que ele vai desenvolver? Na próxima vez, eu vou começar a prestar atenção antes, e eu vou começar a dar passos menores, né? Porque às vezes a criança está andando, está correndo e de repente foi, né? Então, o recurso da consolidação. O masoquista está programado desde pequeno para evitar merda. Tá? Ele começa a criar o processo dentro da cabecinha dele para segurar por mais tempo esse cocô, para não fazer do jeito errado. Não fazer do jeito errado. Isso é um grande ideal, um mindset do masoquista. Tá? E conforme ele vai criando isso, ele vai começar a prestar atenção nos detalhes. Tá? Ele começa a prestar atenção em detalhes que normalmente as pessoas não veem. Mas ele se obriga a dar atenção a esses detalhes com o objetivo de controlar a próxima merda. Tá? Então, são pessoas fantásticas para revisar documentos, para ver se vai dar algum problema. Tá? Mas para o masoquista, é muito importante o detalhe do detalhe do detalhe. Então, ele só vai dar um passo quando ele realmente tiver segurança de que aquele passo é o passo certo a ser dado. É muito bom ter um masoquista cuidando de processos, de métodos, de procedimentos, cuidando de coisas que realmente são detalhistas. Tá? O masoquista gosta de deixar as coisas concretas e consolidadas. Isso traz segurança. Então, ele busca construir e deixar as coisas sólidas, tá? Se você tem um masoquista ao seu lado, você vai perceber que ele solidifica as coisas, ele faz a execução das coisas, ele faz as coisas acontecerem, tá? Ele desenvolve essa capacidade de suportar o mundo externo, suportando tudo o que está acontecendo no mundo à sua volta, tanto com ele quanto com as outras pessoas. Tá? O traço de caráter masoquista é o traço que carrega consigo a marca da força. Tá? Eu aguento, eu suporto o que ninguém suporta. Eu aguento o que ninguém aguenta. Tá? O que é importante entender é que ele pode carregar o que aguentar. Se o masoquista não faz esse controle, ele vira um burro de carga. Tá? Então, o que é importante entender é que ele pode escolher o que aguentar. Ele precisa escolher, ele pode escolher o que aguentar. Se ele não tiver esse controle de escolher, ele acaba virando um burro de carga, um capacho de todo mundo, um capacho que todo mundo pisa e que acha que está tudo bem. Tá? Quando o masoquista vira essa chave, o recurso dele vira ouro. Por quê? É muito bom ter uma pessoa em que você possa confiar, que você possa dividir o que vai colocar a força dela à sua disposição, mas uma força de modo saudável. Tá? Então, o mecanismo de defesa do masoquista, né? Se calar e se esconder. Então, o masoquista que está na dor costuma ter tanto medo de ser humilhado ou de fazer algo errado, né? Fazer uma merda, que ele acaba se escondendo mais ainda. Eu só faço merda, então é melhor eu não fazer nada. Se ele só faz coisa errada, é melhor não fazer nada. A criança não quer mais ser criticada e julgada. Por conta disso, ela acaba se calando e se escondendo. Ela segura muita atenção para não errar. E isso se repete mesmo depois de adulto. Então, o que o masoquista mais quer é segurança. Tá? A primeira coisa que você vai perceber na hora que você olhar para o masoquista é aquela sensação de que ele precisa se segurar o máximo possível. Você vê uma pessoa que está se segurando, se segurando, se segurando, muitas vezes ela parece como se fosse uma panela de pressão. Ela, ela até fecha a boca assim, né? Tá falando, conversando com o masoquista, ele tem uma vontade de falar, mas aí ele pega e faz assim. Ele está fechando a boca para não falar. Ele está segurando. Ou às vezes ele fecha a mão. Assim. Se você olhar a pessoa, que às vezes é uma pessoa que anda com as mãos assim, fechadinhas, como se fosse dar uma porrada em alguém, entendeu? Mas ela está se segurando. Então é comum você ver explosões de raiva. Tá? Isso acontece repetidamente, muitas vezes atrelado à raiva. Ele fica se segurando tanto
e se sentindo tão humilhado tantas e tantas vezes, que ele pode acabar tendo reações que parecem até desproporcionais com aquilo que aconteceu, né? O masoquista, quando explode, coloca tudo para fora. Ele coloca o que era para colocar e às vezes o que não era para colocar. É muito comum uma discussão com uma pessoa masoquista, ela explodir e trazer coisas de anos e anos e anos, que nem você lembrava que tinha falado para ela. Mas ela lembrava, ela sentiu e ela guardou. Ela guardou até hoje e ela sente até hoje. Quando ela coloca para fora, parece um exagero, mas não é exagero. É a forma dela se aliviar. Tá? Então, no outro extremo, é comum também o masoquista, na dor, virar para o mundo e falar assim: vocês estão dizendo que eu só faço merda, então eu vou fazer merda mesmo. Tá? Então ele entra num ciclo de fazer merda, e o fazer merda às vezes é ficar passando por cima de todo mundo. Tá? Lembra que ele é um lutador, ele tem força? Então ele pode acabar humilhando as outras pessoas para não ser humilhado. Tá? É a pessoa que acaba explodindo sem necessidade. As pessoas olham em volta e falam: gente, por que ele está agindo dessa forma? Né? É aquele cara que precisa estar humilhando os outros. Já que vocês querem me humilhar, vocês vão ver do que eu sou capaz. Resumindo, temos dois tipos de masoquista funcionando na dor. O recluso, tá? Ele fica passivo e às vezes até capacho, ele fica escondido do mundo. E o explosivo, ele está sempre atropelando as pessoas. E se ele não está sendo humilhado, ele está humilhando as pessoas como uma forma de se defender. Tá? Se você, se você está junto com o masoquista e quer que ele saia da caverna, quer que ele faça alguma coisa, quer que ele tenha até mais velocidade, você precisa reconhecer e ajudar ele, ao invés de só cobrar, cobrar e cobrar. Tá? Porque se você cobra, 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 ele fica mais ainda na dor. E mais ainda ele se fecha, fica estático. Ou então pode acabar explodindo. Então, quanto mais cobrança o masoquista tem, mais ele se fecha. Tá? Mensagem para o masoquista. Se você é um masoquista de plantão, tá aqui uma mensagem para você. Tá? O que você tem que fazer é escolher o que você vai carregar, para quem você vai, para quem você vai colocar essa força à disposição, essa confiança, essa lealdade, essa segurança à disposição. Esperamos que seja, em primeiro lugar, a seu serviço. Sirva-se antes de servir os outros, servir aos outros. Você tem muita força, você é confiável. Quando você está no seu recurso, você tem uma peça importante para qualquer ambiente, seja ele familiar, seja ele profissional. Você é uma peça importante em qualquer ambiente, tá? Seja familiar, seja profissional. Então, masoquistas de plantão precisam desses cuidados, tá? Então, vamos falar aqui em resuminho, tá? Quais são as principais necessidades do masoquista, tá bom? Necessidade de organizar, harmonizar, sentir-se forte, saber que está certo, sentir-se aprovado e ficar sozinho. O masoquista, assim como o traço de caráter esquizoide, também precisa da caverna, tá? Precisa de um momento sozinho. Porém, diferente do traço de caráter esquizoide, ele tem uma necessidade de estar na caverna para se organizar, para se planejar, para refletir sobre o que ele fez, o que ele tem que fazer, etc. Já o esquizoide é desconectar-se do mundo. Tá? Como que o masoquista ele se comporta numa situação de dor, às vezes numa situação de ansiedade, tá? Ele cria expectativas ruins. Lembra que a percepção de mundo daquela criança naquele período as pessoas têm uma expectativa sobre mim? Então, ele trabalha muito com essa coisa da expectativa. O que é esperado dele? E acaba ele esperado dele e o que ele espera do mundo, né? Ele acaba esperando coisas ruins das situações. Então, ele cria expectativas ruins. Ele fica excessivamente preocupado com tudo. Tá? A tensão mental aumenta.
e ele se fecha mais e explode com mais intensidade. Então, se você vê um masoquista que está explodindo muito, tá muito flor da pele, ele está carregando muito lixo emocional, ele está muito preocupado com alguma coisa, ele provavelmente está muito na dor. Então, é importante saber como ajudar essa pessoa, tá? O que indicar para ela fazer. Tá? O que ele precisa, o que a gente precisa fazer para colocar esse traço no recurso, tá? Então, o masoquista ele precisa da garantia de segurança, ele precisa ter clareza de todo o processo, né? Precisa ter os momentos de caverna, por exemplo, e o limite para as outras pessoas. O masoquista precisa aprender a falar não, precisa aprender a dar limite para as outras pessoas, tá? O que é importante para esse traço? Que ele tenha o seu momento de caverna e respeite isso, né, o momento de isolamento. Ele ocupe seu momento de caverna com atividades que lhe tragam alívio, tá? E não mais sobrepeso, mais carga, mais preocupação. E que ele use a sua força e resistência para carregar seus próprios sonhos e não carregar o lixo emocional dos outros, tá? Mas o que tem uma tendência a ser lixeiro emocional. Então, ele precisa carregar os sonhos dele, não o peso, o lixo emocional dos outros, tá? E sugestões de ação para lidar com esse traço é caminhada sozinho. Quando ele tivesse muito ações práticas, né, para ele se colocar no recurso, entrar no recurso, fazer uma caminhada sozinho, tá? Umas atividades de impacto físico, como luta, tá? Esportes com raquete, organizar espaços, escrever diários, tá? Listar prioridades, listas, né? Fazer listas de prioridades, listas de tudo o que pode dar errado, tá? E criar duas soluções para cada. Imagina assim, fazer uma lista de situações que podem dar errado, né? De alguma coisa que ele está fazendo, e ele criar duas soluções, né? Para justamente resolver aquelas situações. Então, ele já está o quê? Tem um planejamento, ele está organizado, ele tem uma segurança já prevista. Então, se acontecer isso, eu tenho um plano A e um plano B. Tem uma opção 1, opção 2, para justamente resolver esses problemas. Tá? Então, esse aqui foi o falando sobre a dor existencial da humilhação, do julgamento, da cobrança, das expectativas das outras pessoas, né? Esse medo de frustrar a expectativa alheia, né? As pessoas têm uma expectativa sobre mim e aí eu não vou conseguir atender essa expectativa e aí por isso eu me sinto mal. Então, tudo isso tem a ver com o traço de caráter masoquista, tá? Então, tudo isso tem a ver com o traço de caráter masoquista. Espero que essa aula tenha clareado muito para você, para entender como que essa dor da humilhação pode afetar o seu relacionamento. Seja você a pessoa que tem uma conquista mais alta, seja o seu companheiro, né? A necessidade de segurança, evitar excesso de cobrança. Uma pessoa que é só cobrada, 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 embora a relação, o relacionamento é sempre um dar e receber, chega uma hora que uma pessoa ela não aguenta ser cobrada o tempo todo. E também você, só que você não cobrar ela de uma coisa que é importante, é algo que pode deixar a relação se tomar rumos que você não espera, não gostaria que acontecesse. Então, continue assistindo a jornada do relacionamento extraordinário. Se você tem uma vontade de identificar qual é o seu perfil, se você se identificou com um, com o outro, com todos, né, ou mais com um, mais com o outro, tem ainda mais um perfil que a gente vai falar amanhã sobre a dor existencial, o medo da traição, mas se você quer fazer, quer descobrir quais são os seus traços, qual a sua tendência a cada uma dessas dores, tá? Se você quer um acompanhamento mais personalizado, então entre em contato comigo para a gente fazer o seu programa de leitura corporal. Então, você vai fazer a sua leitura corporal, identificar os padrões, né? Quais desses traços você tem mais, fazendo essa leitura corporal do teu padrão de funcionamento, você vai se entender, você vai ganhar uma autoaceitação muito grande, porque
A tua vida vai fazer sentido no momento em que você entender qual é a quantidade dos seus traços, né? Qual é o seu perfil comportamental, né? Segundo os traços de caráter. A partir disso, você tem como dar um rumo para a sua vida, porque você vai ter o seu manual da mente, entendendo como você pensa, sente e age na vida. Como você, se você não fez dessa forma, você tem tempo de ajustar para cuidar primeiro da pessoa que é mais importante na sua vida, que é você. Tá bom? Então, espero você no próximo encontro a respeito da dor existencial da traição.